Então vamos lá, conforme prometido, convertendo material no DaVinci Resolve. Para botar o prego no caixão do Micro Extreme Clip, pelo amor de Deus. E Hein? de mais uns outros aí também, né? Vamos lá. O que manda, cara? Você é o senhor DaVinci aqui, Bom, na relação. Então, na relação é boa, é isso aí. Vamos lá, para começo de conversa, o DaVinci, ele não converte o material direto nos arquivos ali. Então você fala, eu quero converter esses arquivos. Não é assim que ele pensa. Não é um MPEG Stream Clip que você vai arrastar todos os arquivos e falar, converte. Ele é um pouquinho diferente. Então ele funciona tudo baseado numa timeline. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um projeto. Criando um projeto no DaVinci Resolve, a gente tem que setar algumas coisas que são imprescindíveis, como por exemplo, o frame rate. Então, quantos frames por segundo a gente quer nesse material. Se bem que no 16 ele já... O projeto já não é mais, né? Você consegue setar na timeline? Sim, independente. Exatamente. Então, cada timeline tem os seus settings de resolução e frame rate. Mas aqui a gente vai fazer um negócio geralzão, assim, imaginando que você vai converter pra qualquer versão um material para ali. tudo, exatamente. Então não necessariamente na 16, a gente vai falar da 15, da 14, que desde lá é a mesma. Bom, para começo de conversa, primeira coisa a se fazer no DaVinci Resolve, setar o projeto. Então a gente precisa definir qual a resolução do nosso projeto, qual que é o frame rate dele. De novo, diferente do MIDI encoder, você taca, cada um arquivo ali é independente. O que vai mandar o preset que você vai colocar. No DaVinci não. A gente vai determinar que o projeto é, por exemplo, 30 frames por segundo. Uhum. E aí, se eu quero o meu material a 1920 por 1080, isso você consegue setar no output ali também. Mas é importante já começar certo, né? E aí, como eu disse, criar uma timeline. O DaVinci ele não funciona se você não colocar os arquivos dentro de uma timeline. Não rola eu catar um arquivo ali, mesmo estando no Media Pool, e jogar direto no Delivery. Né? Ele tem que sempre passar numa timeline primeiro. Né? Não é assim que ele funciona. Existe uma exceção que quase nunca se usa, que é o Media Management. Que você tem um transcode ali, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Então você tem que jogar no Media Pool, colocar todos os arquivos organizados ali por bins, e você tem diversas maneiras de fazer isso. Colocou numa timeline, eu gosto muito de selecionar todos os arquivos, botão direito, Create New Timeline, Using Selected Clips. Então todos aqueles arquivos selecionados, eu crio uma timeline, e ele vai criar a timeline, e a partir disso, da timeline criada, é só ir para a aba de Delivery. Não tem muito segredo, é bem simples realmente o processo na aba de Delivery, que aí sim você tem um monte de settings ali. É só pensar que você está criando uma queue, né? Como tem no MPEG Stream Clip, você cria a batch list ali. Meio que a timeline é mais ou menos isso, né? Se for fazer um batalhão de coisa, né? Converter um batalhão de coisa. Exatamente. E assim, por queue que você faz, né? Então por render que você coloca na queue, você tem um ou mais presets. Você pode colocar vários presets por queue. É uma opção, são os additional outputs, né? Que não é... Enfim, eu não uso muito, mas não sei se você usa no dia a dia. Bem pouco, cara. Prefiro soltar vários... Se fazer de um arquivo gerar várias coisas, eu gero vários outputs ali separados. Nada como um cara que me deixa feliz e... Fazer uma coisa de cada vez, né? É isso aí. Assim que é a melhor maneira de se trabalhar e vai compassado, chega ali e consegue converter tudo da melhor maneira possível. Estando na aba de Delivery, você tem duas opções macro, que eu chamo. Passo zero, né? Pelo amor de Deus. E assim, você vai errar até você perceber o trabalho que isso dá pra refazer. Então, você vai fazer uma vez errado, depois você vai refazer e falar, opa, eu tenho que checar isso aqui. Então você tem duas grandes opções, Individual Source Clips, Individual Clips, que eles chamam hoje em dia, e o Single Clip. São essas duas grandes opções. Basicamente, Individual Source Clips, ele vai soltar arquivo por arquivo separado que você tem na sua timeline. Então, cada um com o seu nome, cada um com a sua especificidade. Ou o Single Clip você exporta como um export final de uma timeline do Premiere. É um bifão. Um bifão, uma master, né? Um arquivo já consolidado, já um vídeo mixdown ali do seu arquivo final, né? Depois disso, você tem três grandes grupos. Então, vídeo, áudio e file. Cada um você cuida de sua parte respectivamente. Então, vídeo, encapsulamento, e aí você escolhe Move, MXF, dependendo do que você vai fazer, você tem que escolher o que você quer de encapsulamento nesse momento. E aí você escolhe o codec. Então, escolhendo o codec, isso vai determinar também se o seu material pode ser rendido em 4K, em HD, por exemplo, um DNX HD não rende em 4K ou 2K. Mas tudo bem, então na aba de áudio você vai cuidar então qual é o bit depth do áudio, então se é 16 bits ou 24 bits, você escolhe o codec do áudio,
quantidade de canais que tem. E aí, quando a gente vai render individual source clips, a gente mantém geralmente ali o same as source, da quantidade de canais de áudio. Se você vai fazer um single clip, aí depende do que você espera que esses arquivos sejam. Mas como a gente está falando de converter material, então mais material bruto, mantém a gente só igual, vai falar né? Mantém igual a origem, só mudar ali o codec, resolução, alguma coisa assim. Exatamente, que aí é basicamente o que se faz no MIDI encoder. Então na aba de áudio é isso, na aba de file você vai setar coisas referentes ao arquivo. Então ao arquivo mesmo, ao arquivo fechado ali, por exemplo, o nome. Em que subfolder ele vai cair. Tem umas questões de variáveis do DaVinci, a gente vai fazer um vídeo bem legal sobre isso, porque dá um adianto, realmente você usa os metadados para separar o seu material por pastas, por exemplo. Você seta, enfim, quantas pastas do original ele quer manter no render final. Você tem vários setups ali, mas o principal desse cara aqui é o same as source. Então é o mesmo nome do arquivo ou o nome de um bifão, caso você esteja exportando um single clip. Então, basicamente são esses settings de export. Adicionou a uma queue, então add to render queue, depois de ser setado vídeo, áudio e file, você adiciona para a queue. Start render. Start e senta espera, né? Senta espera. Hoje em dia a gente tem também um setup ali em cima, naqueles 3 botõezinhos em cima da tela ali que fica te mostrando o preview. Você consegue ou desligar aquele preview ou minimizar a quantidade de updates, a quantidade de frames que ele fica te mostrando. Teoricamente... agiliza o render, né? Teoricamente. Na teoria. Eu fico brincando com esse teste o tempo inteiro, com essa ferramenta o tempo inteiro, de ligar e desligar, para ver o que afeta na performance. Então ele não teria que pensar tanto em ficar te dando updates, só faria o render. E é isso, start render, feito, terminou o seu render. O que eu sempre faço? Ou o botão direito, Open File Location, ou Review in Finder, para ver pelo navegador, pelo sistema operacional, ou um que eu gosto também bastante, que é o Review in Media Storage, que aí eu já abro lá no Media Pool, lá atrás na primeira aba, você já tem todo o material que você acabou de render dentro do DaVinci. Já faz um check ali no próprio DaVinci mesmo, saber que tá tudo certo, tudo bonitinho. Faz um QC básico ali, ver se tá no codec que você esperava, a quantidade de canais de áudio que você esperava. Então você já larga dando um play. Adoro. Boa. Então, isso aí, se inscreve aqui no canal, dá seu joinha, clica no sinetinha para sempre receber a notificação e até a próxima, né? É isso aí, tamo junto, valeu! Tchau! Não falamos de cenário novo, né? Estamos aqui de casa nova. Tudo bem. Um próximo vídeo aí, talvez. Cortou! Caramba, vamos ver.